Você costuma se sentir triste às vezes, desanimado, uma certa frustração quando algo dá errado, quando alguém te magoa, ou mesmo quando acontece uma separação? Você costuma sentir como se a vida já não tivesse mais colorido? Você sente como se você tivesse perdido a capacidade de ter interesse, de ter vontade em fazer as coisas? Você já se sentiu como se você não pudesse mais sonhar, fazer planos, como se a vida tivesse parado, toda a energia do seu corpo tivesse ido embora? Nesse vídeo eu vou falar para você o que é de fato depressão profunda. Meu nome é Marco Antônio Abud, essa é uma das perguntas que eu mais recebo no consultório, nas redes sociais. E tristeza faz parte da vida, mas depressão não tem que fazer. Então assiste esse vídeo até o final aqui no canal Saúde da Mente. Olá, para quem não me conhece, eu sou Marco Antônio Abud, sou médico psiquiatra, sou formado aqui pela Universidade de São Paulo, sou fundador aqui do canal Saúde da Mente. E nesse vídeo eu quero pedir um favor para você. Se você está com alguém próximo de você que você conhece sofrendo com depressão, se você se sente deprimido ou você suspeita que você tem depressão, você, na verdade, faz parte de quase que 100% das pessoas do mundo atual. Pelas estatísticas, e uma série de motivos levam a isso, muito provavelmente você teve, vai ter, ou você vai ter uma relação muito próxima com alguém que tem depressão. E o fato é que esse nome depressão e todos os nomes em relação à parte de psiquiatria e psicologia, eles têm significados vagos. E eles têm muitas influências históricas. Basicamente, eles têm um marketing muito ruim. Mas uma coisa é importantíssima que fique claro já, porque disso não há dúvidas, mas essa comunicação é difícil. Todo nome em psiquiatria, assim como em medicina, ele serve para uma coisa: para a gente poder direcionar o tratamento, para a gente poder saber qual é a melhor forma de prevenir, de tratar e de evitar que isso volte. Então, depressão é um termo inventado pelos psiquiatras e só tem uma definição. Vou te explicar da forma mais simples possível e da forma com que você consiga entender quais são os alvos, os problemas em ter depressão. E aí eu peço que, se você achar que isso faz sentido, você compartilhar esse vídeo, deixar um like aqui, enfim, se inscrever no canal também, mas principalmente compartilhar esse vídeo com pessoas, enfim, e das pessoas que você conhece, porque de fato isso é uma questão relevante mundialmente, não temos como escapar. Mas isso também é importante que fique claro: depressão não tem nada a ver com tristeza. Depressão tem tratamento altamente eficaz. Eles são perfeitos, os tratamentos? Não são. Mas eles estão cada vez melhores. Tratamentos que envolvem muito além da medicação, e o objetivo do tratamento para depressão não é você ficar menos deprimido, é você ficar bem, recuperação total de termos de funcionamento, de produtividade, em termos de relacionamentos, em termos de qualidade de vida e também, claro, de não sentir mais essas coisas ruins. Então vamos lá. Aqui eu coloquei dois testes que eles são rápidos de fazer, são usados mundialmente, são simples, mas assim, são testes que basicamente não tem como algum lugar do mundo não usar esse teste. A gente tem testes mais complicados, mas esses daqui são usados em todo o mundo e são gratuitos, tá? O principal é esse PHQ-9, ele é o teste, enfim, basicamente ele lista os sintomas que estão da classificação da depressão e ele te dá, além de uma pontuação que sugere um quadro depressivo ou não, ele dá para você também uma quantificação se a sua depressão tem características de ser leve, moderada ou severa, grave, profunda. Ele não é um teste definitivo em termos de diagnóstico, tá? Mas é o teste mais usado mundialmente, ele é gratuito, digita na internet PHQ-9, são 9 perguntas. Se você tiver com muita falta de energia para fazer isso, você digita outra coisa, você vai digitar o PHQ-2.
Por quê? Porque esse tem 2 perguntas só. E esse é um teste que todo clínico, todo médico, independentemente da especialidade, deveria fazer em toda a primeira consulta. Claro que tem muita coisa aqui, né, que, enfim, não é possível ser feito. E esse teste, se você, pontuar de uma forma positiva, digita, é gratuito, tem lá a pontuação. Não faz o diagnóstico, mas isso faz com que seja, pelas recomendações oficiais, mandatório você ter uma avaliação da sua saúde mental. Então, nenhum desses testes é diagnóstico, mas eles podem sugerir se vale a pena você olhar isso e entender que qualquer nome em medicina, diagnóstico tem que apontar uma solução, tá? Diagnóstico que não tem solução é diagnóstico inútil, tá? É uma teoria vazia. E às vezes tem diagnósticos que são inúteis e eles somem com o tempo. E esse é o objetivo, é isso que importa. Toda vez que alguém te falar, alguma explicação sobre qualquer quadro de saúde mental, pergunta: e o que eu faço com isso? Pergunta a solução, porque esse é o objetivo, tá? Então, assim, a depressão no conceito atual, ela é basicamente definida por um manual, né? Um manual que basicamente nomeia todos os quadros psiquiátricos. O que existe é aquele que é usado no mundo inteiro para fazer pesquisa, tá? Que é o DSM. E o DSM, a gente está agora na versão 5, que é um V. TR. Tem várias versões, ele vai sendo atualizado, um monte de diagnóstico vai sumindo, outros vão entrando, e basicamente ele tem a função de falar: olha, isso daqui é algo que os melhores psiquiatras do mundo veem que acontece, esses são os sintomas e esse é o melhor jeito que a gente consegue dividir isso para poder saber o melhor tratamento para cada pessoa. E claro que isso vai mudando, isso tem que mudar, por quê? Porque o conhecimento vai se aprimorando e ele não é perfeito, ele não define quem você é, nenhum diagnóstico define quem você é. O princípio do diagnóstico psiquiátrico é exatamente o mesmo de qualquer outro diagnóstico médico, exceto porque tem um marketing pior. Em que sentido? Basicamente, isso ele é composto por 3 partes de 3 categorias que tem que fazer parte, tá? Que são essas 3 que eu coloquei aqui. Essas 3 categorias, elas também fazem parte de qualquer outro diagnóstico médico. Tem uma diferençazinha só na psiquiatria, além do marketing ruim, tem a questão de nós não termos ainda um exame que seja útil para a gente poder fazer o diagnóstico. Ou seja, existem exames alterados? Claro que existem, mas eles não são melhores do que você olhar, descrever os sintomas e tratar. Eles não acrescentam em nada no tratamento. Então são exames que não são úteis, a não ser para que você tenha ali uma prova física de que você está mesmo depressiva. Só que isso, na verdade, não é útil porque isso demora o tratamento, eles podem dar resultados falsamente positivos, negativos. Isso é muito mais uma questão do estigma. Mas esses 3 pilares, eles estão presentes em qualquer diagnóstico e isso é dessa forma que qualquer profissional de saúde mental é o mínimo que eles vão olhar para falar que se você tem um diagnóstico de depressão, de ansiedade, transtorno bipolar, de insônia, enfim, qualquer diagnóstico. Qual é o critério que normalmente as pessoas talvez seja o único que elas saibam, né? Esse S aqui, ó. Esse S é de sintomas. Então, todo diagnóstico psiquiátrico, a medicina também, você vai ter que ter um número. Vai ter que ter um número mínimo de sintomas. Na depressão, nós temos os sintomas que são sintomas obrigatórios. São esses 2 aqui primeiros. E tem os outros sintomas e basicamente tem que completar um número específico desses sintomas. São 9, né? O total aqui tem, por isso que chama PHQ9. Esses 2 primeiros eles têm que ser mandatórios. Quais são esses 2 primeiros sintomas, que são sintomas fundamentais, os sintomas raízes do conceito atual de depressão? Um deles é, né, humor triste ou humor para baixo. Na verdade, olha, esse eu coloquei aqui até em azul. Por quê? Porque esse, até se você não é psiquiatra, se é outro profissional de saúde de outra área, psicólogo, enfermeiro, nutricionista, ou se você quer, enfim, investigar isso em qualquer outra pessoa,
Não pergunte isso. Por quê? Porque a concepção de humor que nós temos hoje é uma concepção muito diferente do que, enfim, foi ao longo do tempo. O humor ele tem uma questão muito mais a ver com o nível de energia física, de energia mental e de sensibilidade às coisas boas e ruins do que tinha antes. E assim, uma grande parte das pessoas, ela não vai referir tristeza. Existe um tipo de depressão que costuma vir com um sentimento de tristeza profunda. Sim, existe. E vou falar de tipos específicos de depressão nas classificações atuais, por que eles importam, vou fazer outro vídeo. Mas, assim, a grande parte das pessoas ou não vai falar isso, ou então ela vai estar com vergonha de falar. Porque tristeza, enfim, é uma emoção, todo mundo se sente triste, você não sente tristeza, provavelmente você está com algum outro transtorno neurológico psiquiátrico, então é importante que a gente sinta isso, porque isso tem um sinal evolutivo, isso é uma definição, né, bastante, estou fazendo uma aproximação disso, né, mas é uma definição com base nos conceitos atuais, é uma sensação física e com significado mental que é evolutivamente disparada para falar para a gente, dar um sinal de que talvez eu precise rever as coisas que eu estou fazendo, porque você tomou uma pancada muito importante. Ou seja, a função da tristeza é ela sinalizar que você tem que parar porque alguma coisa muito importante, uma coisa muito valiosa para você foi tirada. Então, é importante você se recolher para reavaliar o seu plano. Talvez esse caminho não seja bom. E isso é um sentimento normal. O humor triste, da concepção que nós temos, não é isso. E assim, essa pergunta é uma pergunta que eu até nem sugiro que seja feita, tá? Obviamente, né, eu acho, eu gosto de separar, né, as coisas que de fato são a minha opinião, as coisas que eu vejo devido à minha experiência no atendimento e as coisas que são consensuais. Consensuais em que sentido? Que são baseadas, assim, digamos, nas melhores práticas médicas que existem. Todo paciente é individual, claro que é individual, sim, mas os diagnósticos eles respeitam padrões e não tem como nós podermos avançar em nenhum conhecimento se a gente não tiver esses padrões de sintomas bastante descritos. Existem coisas que são consensuais, não é polêmico isso, mas na medicina e basicamente isso às vezes confunde, né? E muitas vezes as pessoas não fazem essa separação, né? Do que é a opinião, o que é a experiência da vivência dela, e o que é um consenso mundial em termos de evidência científica. Então, aqui, até agora, o que eu falei tudo, são consensos. Eu basicamente estou dando explicações com as minhas palavras que sejam mais palatáveis, sabendo que a única função disso é nós podermos achar uma solução, é poder nós estudarmos a melhor forma de tratar, qual a melhor arma, intervenção para fazer com que você melhore totalmente, recupere as funções executivas e sociais da sua vida e previna recaídas. Tá? Então, esse segundo, isso mais uma vez também é uma recomendação de uma série de grupos, né, de que na verdade nem se pergunte isso. Não se pergunte, tristeza, isso ficou uma confusão e normalmente isso não leva muito a lugar nenhum. Esse número 2 aqui, esse é o sintoma assim que de fato ele dificilmente não vai estar presente. Eu digo dificilmente porque medicina, né, basicamente a gente aprende no início que, olha, tudo pode acontecer. A natureza ela pode trazer algo que a gente não esperou. Mas na prática, assim, não tem como ter depressão sem que esse daqui não esteja presente. Esse último aqui eu coloquei também, porque esse é o que as pessoas menos dão bola, basicamente que elas menos tratam. Mas esse daqui tem que estar presente, como eu falo. A gente não coloca uma coisa que é um sintoma obrigatório, porque basicamente a gente não tem sintoma obrigatório para quase nenhum quadro. Mas assim, na prática não tem como, tá? Que é a falta de interesse, falta de vontade ou prazer, que é algo que classicamente na literatura a falta de sensibilidade ao prazer é chamada de anedonia, hedonia, hedonismo, né, e prazer, mas aí esse nome agora
pegou, o pessoal ampliou a definição, mas basicamente o que está alterado? É a dificuldade, você vai ter dificuldade em querer, gostar e lembrar. É isso. A vontade, mais uma vez, de uma forma muito simples, é nós termos o interesse, que é nós querermos algo. Né? Então, se a gente quer algo, é porque a gente está antecipando que tem uma coisa legal lá. Né? Isso é vontade. Quando a gente faz alguma coisa, ou alguma coisa legal é dada, a gente conquista, nós sentimos prazer, que não tem a ver tanto com a dopamina, isso às vezes pode estar alterado ou não. A antecipação do prazer, ela costuma ser muito mais importante, tá? E eu tenho que registrar na minha memória que aquilo foi bom para eu querer de novo, né? Imagina se toda hora que eu como um panetone que tem aqui em casa, que eu adoro, eu sentisse muito, né? Eu tivesse vontade de comer quando eu olho, eu como e sinto muito uma delícia, adoro panetone, mas imagine que meu cérebro não gravou essa informação. Eu basicamente não vou ir atrás de panetone de novo, eu vou ter muita dificuldade em procurar coisas que de fato sejam prazerosas. Então esses 3 elementos, eles fazem parte desse número 2 aqui, que é a falta que é a anedonia, né? Que é uma marca registrada da depressão, que é a falta de interesse, prazer e vontade. E basicamente a gente vê que esse sintoma é fundamental, é um dos mais difíceis de tratar, um dos que mais gera sofrimento, e isso daqui basicamente é a melhor pergunta que você tem que fazer para alguém, ou a primeira coisa você tentar procurar em algum familiar seu sugestivo de depressão. Se o familiar seu for uma pessoa extremamente comunicativa e se vocês tiverem uma relação muito baseada em nunca ficar contando sentimentos para os outros, o que isso não acontece com a grande maioria das pessoas, ela não vai falar para você que está triste ou muitas vezes não vai demonstrar isso, vai querer esconder. Só que isso você pode primeiro nem perguntar, você vê o quanto a pessoa está tendo de envolvimento em atividades que ela gosta. Atividades que não gosta, a gente não quer envolver. Né? Então, basicamente, se o seu filho, o seu marido, enfim, a sua esposa, seu pai, sua mãe, nunca gostaram, né? Meu filho, por exemplo, ele acabou de sair de casa, ele está indo na academia, que é algo que dá prazer e motivação para ele, muito mais do que eu, mas, por exemplo, ele nunca foi fã de arrumar as coisas e, vamos dizer assim, né? Deixar aqui os utensílios da casa em ordem, nunca foi fã. Ele nunca foi fã de fazer trabalhos domésticos e ele nunca foi fã de também ficar sem fazer nada, né? Então, se de repente a pessoa não está fazendo coisas que ela nunca gostou ou que de fato parece que ela não dá muita importância, mas ela está fazendo outras coisas, isso não é depressão, tá? Isso aí é basicamente uma escolha, às vezes é uma preguiça, né? Então, ele não é muito fã de estudar português, ele não lê os livros que precisam em português, ele é muito bom em matemática, então procrastina, né? E não faz às vezes, mas enfim. Isso é preguiça ou qualquer outra definição, isso não é depressão e isso não gera tanta dúvida. Por quê? Porque se você conhece essa pessoa minimamente por um tempo aí, vamos colocar mínimo 6 meses, você basicamente tem que, e ela não estava deprimida antes, você mais ou menos sabe aquilo que ela gosta ou o que, enfim, ela tem interesse. E isso é que tem que ser observado tanto nas pessoas à sua volta quanto em você. Não é um interesse em coisas que você não gostava, nunca gostou, que eu coloco assim, né? Não é interesse, não é a pessoa ficar super animada, fazer a declaração do INSS. Existem algumas pessoas que são animadas, os contadores, né? E, enfim, pouquíssimas outras pessoas, mas assim, isso é ruim. Por quê? Porque isso basicamente tem uma memória de que aquilo é doloroso, não é prazeroso. Isso dá o que? Dá uma moleza. Agora, aqui a pessoa tem essa sensação para a maioria das coisas. Outra forma de falar isso seria que tudo no mundo vira uma declaração de INSS para fazer. A energia para sair da cama, para começar qualquer coisa, para você sair do estado de repouso, ela é muito alta quando o nosso cérebro percebe que algo é doloroso, trabalhoso e não é importante. Então é como se o mundo todo, todas as atividades fossem algo parecido com uma declaração do INSS, caso você, enfim,
seja como eu, a grande maioria das pessoas não goste. Caso você adore, o INSS pode ser comparado a, enfim, qualquer outra atividade aí que te dá aquela preguiça de ir. Então, isso está presente na maioria das atividades, e aí tem um critério de tempo aqui, tá? Então, isso tem que estar presente. Aí nós temos aqui esses 3 sintomas que são sintomas físicos, ou chamados vegetativos da depressão. Então, isso aqui você precisa ter, normalmente esse daqui é aquele que é obrigatório, teve esse, ok. Aí você vai precisar ter mais 4 desses outros aqui, né? Desses 7 restantes, vai precisar ter mais 4 desses para que, isso seja algo que você levante ali, vamos dizer, a suspeita, tá? O diagnóstico não é feito, você precisa do médico, basicamente porque tem um outro sintoma que eu não coloquei aqui e que muita gente esquece que isso não pode ser melhor explicado por outro diagnóstico ou por outra questão, circunstância. Isso, teoricamente, só um médico e um psicólogo aí teria a capacidade de avaliar, tá? Mas, enfim, voltando, isso daqui é a pergunta, tem que ter, esse é o sintoma, não pergunte de tristeza, e porque isso não tem a menor relevância, não é útil, e basicamente não leva nem você e nem as pessoas que você quer ajudar a lugar algum, não leva a direção de como melhorar. Bom, quais são esses 3 sintomas físicos da depressão, né? Vegetativos, por assim dizer. Então, aqui tem uma alteração no apetite. E aí, aqui pode ser para mais ou para menos. Uma forma objetiva da gente poder mensurar isso, porque varia o apetite, né? Então agora, como eu falei do panetone, né? Panetone é uma das coisas que eu mais gosto no mundo, e se eu pudesse eu comeria o ano inteiro, mas não é, enfim, não posso, ou pelo menos assim, poder até posso, pode ser difícil achar, mas talvez eu até conseguiria. Isso não é algo que eu acho que vai me ajudar a conquistar as coisas que verdadeiramente importam, mas assim, varia conforme a época do ano, depende, a gente varia o apetite. Então aqui, uma forma mais simples é você ver questão de peso, tá? Se teve uma variação de 5% do peso no último mês, para mais ou para menos, tá? É claro que isso é uma aproximação, não faz o diagnóstico, mas assim, se você pesa, por exemplo, né, 60 quilos, 5% disso, mais ou menos ali uns 3 quilos, mais ou menos, se não estou enganado. Se teve uma variação de 3 quilos para mais ou para menos, isso é pouco, você pesa 60, você pesa 100, né, quilos, aí isso já é, às vezes, um pouco mais relevante. Mas a ideia variou o peso de forma significativa nesse último mês, tá? 5% do peso nos últimos 30 dias. Pode estar presente isso para mais ou para menos, tá? Depende da depressão, vou falar isso em outros vídeos. O que mais? Qual outro sintoma? Sono. O sono tem que estar alterado. Também pode ser para mais. O que é para mais? Mais do que 9 horas de sono por dia e mesmo assim está cansado. E sono não é fadiga, não é cansaço, não é moleza aqui. Porque a fadiga também é um sintoma, que é dormir mesmo. Você não consegue não dormir. Tá? Então isso pode estar aumentado conforme era o seu basal, claro. Mas basicamente, se você tem um basal de dormir mais do que 9 horas por dia, também isso é muito bom que você dê uma olhada. Mas ele pode estar aumentado, classicamente ele está diminuído. Né? Diminuído em que sentido? Classicamente, a pessoa tem uma insônia final, né? Esse daqui é da depressão melancólica clássica, mas ela pode ter uma dificuldade para iniciar o sono, uma depressão com sintomas ansiosos, pode ter despertares no meio da noite, não voltar a dormir, pode despertar toda hora à noite, comer e voltar, enfim, tem que ter alguma alteração no sono para mais ou para menos e que seja diferente do que é o basal da pessoa, tá? Então, apetite, sono e movimentos. Aqui, vou colocar aqui, movimentos. Movimentos físicos. Não é, aqui eu não coloquei a sensação de energia. A gente tem a sensação subjetiva de energia, que tem a ver tanto com o nosso estado físico, mas tem a ver com outras questões relacionadas ao nível de glicose, ao nível de antecipação, ao circuito de recompensa, que nós temos. Não é isso, que é movimento físico mesmo, tá? Em que sentido? Isso pode estar, e essa descrição é muito clássica, né? Depressões mistas principalmente, depressões atípicas,
ele pode estar diminuído, e aí é o quê? É você observar a pessoa estar andando, fazendo coisas, falando lenta, de uma forma lenta, muito mais lenta do que o habitual. Isso é muito comum nessas depressões que eu falei, mas principalmente em depressões na terceira idade. Depressão na terceira idade, muito difícil a pessoa se queixar de tristeza, quase que, enfim, muito raro. Se isso não for já um padrão dela, mas isso daqui não dá para fingir. Claro que não é toda pessoa que tem depressão que vai ter isso, nem o contrário, mas isso aqui, é uma coisa que sugere que precisa ser visto. E isso é físico no sentido de fato, você observa que a outra pessoa está andando, está fazendo, escovando o dente, está, enfim, fazendo os movimentos, pegando as coisas muito lentamente ou muito acelerado, ou seja, ela está muito inquieta, ela está, enfim, o jeito de falar, a questão física, os movimentos dela, ela não consegue ficar parada, tá? Não é tão comum, mas pode ocorrer também, principalmente em depressões mistas e depressões pós-parto, mas vou falar em outros vídeos. Mas a ideia isso não é a energia, não é a vontade, tá? E isso eu estou reforçando, por quê? Porque se você sente isso, aí é algo que é muito difícil você confundir com qualquer outra coisa que você já sentiu na vida. É uma sensação, isso classicamente é chamado de paralisia em chumbo, né? Uma das descrições clássicas, né? Na época em que a psiquiatria, basicamente, o psiquiatra sentava junto com o filósofo, com, enfim, psicólogo, psicanalista, enfim, qualquer outra pessoa, ficava só olhando e descrevendo, não tinha muito o que fazer. Mas essa é a sensação clássica de que seu corpo, seus músculos, principalmente os membros, eles estão pesados fisicamente, tá? Então levantar da cama não é só difícil porque você não tem vontade. Você sente como se tivesse, de fato, uma bigorna, né? Uma descrição. Eu senti isso muito poucas vezes e não tive isso muito classicamente, mas quando o paciente fala, a primeira coisa que me veio à cabeça há muito tempo atrás, né, quando eu estava na residência, era aquela imagem da bigorna do desenho animado, né, desenho animado ali da Warner, lá do Looney Tunes, né, e cai às vezes uma bigorna na pessoa, né, tem a bigorna que cai. Basicamente, né, a primeira coisa que veio ali, quando eu vi essa descrição, a pessoa tem como se fosse aquela bigorna caiu, ela está com aquilo, e normalmente é mais comum de manhã, tá? Então, se você tem isso, claro, tem que investigar, mas assim, não é normal ter, ou não é normal ter por mais do que esse período prolongado, tá? Então, esses três são sintomas físicos. Aí aqui, ó, eu coloquei um sintoma aqui de fadiga, de cansaço. Um cansaço para fazer tudo. Então, tudo vira uma obrigação muito chata e difícil de fazer, tá? E aqui engloba tanto o cansaço mental, você começa a fazer, você para antes. Você faz de forma mais devagar, você sente que parece que está cansando pensar. Tem a questão da falta de vontade, a questão da falta de ânimo, né? Então aqui a fadiga, cansaço ou uma diminuição de ânimo, de motivação, muito relacionada a essa questão do prazer também. Isso, assim, quase impossível também não estar presente, né? Porque esse está muito ligado a esse aqui. Então esses dois, muito difícil, quase que impossível não estar presente. Os outros, que eu coloquei em vermelho, sintomas que eu estou classificando como sintomas afetivos ou emocionais. E aqui enfim, tem várias formas de classificar, isso é um dos conceitos clássicos, mas, enfim, não é a forma, vamos dizer assim, mais intuitiva, e tem outras formas, mas basicamente aqui seriam sintomas do humor ou do afeto, sintomas emocionais que tem, como eu falei para vocês, a ver com o quanto que a gente sente de coisas boas, sente de coisas ruins, ou seja, um balanço de emoções positivas e negativas, mas também tem a ver com a energia física e a percepção de energia mental, tá? Então, aqui tem essa questão da fadiga. O que mais? Aqui tem um pensamento e um sentimento, pode ter, de culpa.
É uma culpa, vamos dizer assim, né? É uma culpa que às vezes a pessoa ela tem consciência racional de que ela não é a única responsável por aquilo, ou de que aquela culpa ela está um pouco exagerada. Às vezes ela vai ter, mas ela não consegue deixar de sentir. Ou às vezes ela não vai conseguir, como um psicólogo falou, né, o Daniel, acho que ele falou isso, ele não consegue dividir a torta da culpa, né? Em que sentido? Pode até ser que você tenha, né, feito coisas que contribuíram para que algo não dê certo. Provavelmente você é ser humano, sim, você já passou por isso, mas não existe nada, muito poucas coisas no mundo em que existe uma única pessoa que foi culpada por aquilo. É muito difícil, né? Mesmo em esportes, né, competitivos, em que é de uma pessoa só, natação, tênis, assim, ela tem um staff, né? Então nunca né? Tem uma torta da culpa sempre, que a pessoa não consegue dividir essa torta da culpa e às vezes ela vai ter crítica, ou seja, ela vai entender que aquilo não faz sentido, mas ela se sente assim. Isso relacionado normalmente a questões de familiares ou questões no trabalho, se a pessoa tem uma empresa, se de repente teve um prejuízo financeiro, se ela fez uma coisa errada no trabalho e não deu certo, se ela recebeu uma crítica, possivelmente a crítica foi válida, olha, possivelmente foi porque de fato o raciocínio, a parte cognitiva fria, né, ela também está prejudicada, mas ela começa a sentir aquilo de uma forma mais intensa do que antes, né? Então isso é bastante comum, ou então uma culpa por, de repente, o seu filho não ter conseguido tirar uma nota X, né, numa matéria em um bimestre, que às vezes não vai fazer a menor diferença para a vida dele. Ele tem N, né, coisas envolvidas, mas assim, vem aquela ideia, aquele sentimento de que eu falhei. Sou uma péssima mãe, uma péssima empregada, uma péssima empregada que eu digo no sentido de trabalho, né? Ou uma péssima administradora, ou sou um péssimo médico, sou uma péssima pessoa, a culpa é minha, né? E isso anda de mãos dadas com esse sentimento aqui, que é um sentimento de menos-valia. Também é um conceito clássico, né? Esse nome menos-valia, mas na prática seria a pessoa sentir que ela é inútil, que ela é um peso, que ela é um fardo. E, de uma forma ali mais ainda fácil de falar, seria aquela autoestima extremamente, né, um zero, pessoa pior do que pior vilão de todas as séries, né? Eu lembro meu avô falava isso, né? Eu não lembro se é a mosca do cavalo, do bandido, enfim, é a pessoa menos importante do mundo. Onde ela vai encolhendo, igual desenho animado, vira aqui um ratinho que corre de um lado para o outro. Tá? Então isso é muito comum, tá? E não é brincadeira, estou falando de uma forma leve, mas isso aqui é um sentimento extremamente presente, e isso vem junto com pensamentos, normalmente relacionados ao passado, e isso faz com que a pessoa possa ficar horas, às vezes horas em termos de 90% do dia, imersa em pensamentos, lembrando e listando coisas, e que basicamente chegam à única conclusão de que ela não tem valor e não tem jeito, tá? Isso são as ruminações depressivas, isso é uma alteração no outro circuito. Eu sei que muita informação também, tem outros vídeos aqui no canal, mas eu vou fazer sobre isso também um vídeo, tá? Esse vídeo provavelmente está meio longo, para que seja algo mais profundo se você tem interesse, tá? Mas vão ter aqui os timezinhos e tem as versões mais curtas, caso você também não esteja conseguindo ficar muito tempo prestando atenção, e se você está deprimida, provavelmente você não vai conseguir mesmo. Por quê? Porque tem este último sintoma, que é o sintoma mais negligenciado em termos de tratamento da depressão. Aqui é onde, e eu não estou dizendo que é fácil também, tá? Que a gente tem instrumentos que sejam, né, tratamentos sejam maravilhosos, mas nós temos. E é importante a pessoa saber que isso daqui é um alvo do tratamento, tá? Que são sintomas, perdão, é que eu pulei um aqui, para 1, 2, 3, 4, 5, 6, qual que eu pulei aqui?
Ah, não, é que eu acabei pulando o sintoma de fuga e desesperança. Então aqui tem um outro aqui, né? Aqui o culpa, menos valeu, eu coloquei os dois, mas aqui eu vou colocar a questão de fuga de desesperança. E isso pode levar a um pensamento de morte, no sentido, seria melhor morrer, ou um pensamento suicida, tá? Você pensar que seria melhor morrer, isso não é normal também, isso, assim, tem que olhar, não é normal mesmo. Nenhum ser humano que não esteja com algum sofrimento mental muito intenso é capaz de pensar isso, tá? A gente pensa no sentido de falar, nossa, ele está morto aqui, isso é uma forma de falar, mas o sentimento de que se algo ocorresse seria melhor, se Deus me levasse a um acidente e eu fosse embora desse mundo, seria um alívio, isso nunca é para estar presente, tá? Não estou dizendo nem que seja necessariamente um quadro depressivo, às vezes pode ser algum quadro clínico, orgânico, infecção, mas não é, o ser humano não tem isso de forma voluntária, tá? Ou compatível com nenhum acontecimento ruim do mundo. Não é, isso é bastante consensual, é como se fosse febre. Só que as pessoas, às vezes, elas acham que isso é menos importante do que a pessoa, de fato, ter uma intenção de fazer algo para terminar a vida. Claro que isso também é gravíssimo, mas eles estão ali quase que no mesmo patamar de gravidade, mas pode não chegar aí. Pode ser que antes ela pense que seria melhor sumir, que seria melhor desaparecer, ir para um lugar deserto, a Ucrânia, enfim, vamos ir para a praia, largar tudo, e isso pode estar junto, normalmente está junto com o sentimento de que não tem mais o que fazer, uma falta de esperança, que, enfim, em inglês, né, os termos que eles mais usam são o helplessness e o hopelessness, ou seja, que não há esperança de melhora e não há quem possa me ajudar. E isso é uma coisa que faz com que muitos pacientes deprimidos não procurem ajuda, devido a esse sentimento do helplessness. E não é por não conscientização. De fato, isso é um sintoma. E se você sente isso, é muito importante você entender que isso daqui não é plausível de ocorrer frente a nenhum acontecimento da vida, e que isso passa. Isso não tem como isso ser da sua personalidade, né? Esse questão, né, desse hopelessness, quando ele chega, né, nessa questão de que não tem esse desamparo, se a gente sente isso muito raramente, mas isso tem que ser uma coisa muito passageira. Se isso aqui está durando mais do que 2 semanas, né, que é um dos períodos aqui, não é verdade. Você não tem que duvidar da sua mente. E no fundo, o fato de que a sua mente está te enganando, isso é uma ótima notícia. Por quê? Porque, de fato, existe esperança, só que você não está acreditando nisso. Então você vai ter que olhar e duvidar dos seus próprios pensamentos. Nós não estamos confiando na nossa mente, no nosso pensamento e nem na nossa concentração. Porque aí veio esse daqui, que aí sim é o sintoma mais negligenciado em termos de tratamento, e isso faz com que a pessoa ela tenha muitos prejuízos, ela não consiga chegar na recuperação completa, e é um dos sintomas mais associados também a recaídas, que são os sintomas cognitivos. Cognitivo é um termo que também a gente não gosta de inventar muitos termos, mas de uma forma mais simples tem a ver com memória, concentração e raciocínio. Muito simples isso, mas assim, memória é o quanto que você consegue guardar e lembrar. Essa memória de fatos antigos, ela não está prejudicada aqui, porque ela não está prejudicada em nenhum transtorno nem neurológico grave, porque ela está fixada em várias partes do córtex. Mas aqui tem uma dificuldade em manter informações na sua mente naquele momento. Então é uma memória de curto prazo, como se as informações que passaram para você, elas fossem sendo levadas da sua mente muito mais rapidamente. A concentração, tanto concentração em fazer uma coisa só, ou a concentração em você mudar a atenção para distratores e voltar. Né? Na verdade, essa atenção alternada, que é o quê? Que é você estar fazendo algo, alguém te chama,
aí você olha, ok, volta, essa é muito difícil de fazer e ela normalmente é a que mais é importante para que a gente consiga fazer qualquer coisa. Não que o mundo de hoje de fato não ajude, mas isso tem que estar muito mais difícil do que era antes, tá? E aqui o raciocínio, eu estou aqui colocando o quê? Eu estou colocando a capacidade de você planejar, organizar e decidir. Planejar é como eu resolveria esta equação. Um exemplo agora, enfim, lembrei da prova do meu filho de matemática. Então, aqui não seria o quê? Você basicamente planejar, você conseguir fazer qualquer tipo de raciocínio abstrato para resolver um problema, qualquer que seja. Tanto problemas como equações de segundo grau, como problemas, será que, como é que eu vou encaixar isso na minha agenda? Como que eu... que resposta que eu dou para o meu chefe, que resposta que eu dou para o porteiro que está me ligando, perguntando alguma coisa aí do condomínio, enfim. Você muita dificuldade em conseguir resolver, pensar. Basicamente é você conseguir raciocinar no sentido mais amplo. Mas isso pode ser visto em termos de organização. Organização em que sentido? No sentido de prioridade. Então nós estabelecermos as coisas por prioridade, ou seja, isso eu faço primeiro, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. É difícil. Ninguém é muito bom nisso por muito tempo. E isso exige muita energia, mas isso fica extremamente comprometido na questão do quadro depressivo e a questão de decisão. Porque basicamente a decisão ela precisa ter tudo isso antes, né? Então, para a gente poder decidir, teoricamente a gente tem que estar prestando atenção em pelo menos duas coisas, né? Porque não tem decisão que seja menos do que duas, né? E a gente tem que conseguir avaliar e comparar isso na nossa cabeça. Então, isso aqui, se você parece que você perdeu a capacidade de pensar, você ficou burra, você parece que está demenciado, se você sente que você não consegue dar conta de tudo na sua vida, duvida desse pensamento, e se você não tem nenhum outro quadro neurológico, e eu talvez possa não ter, é muito provável que você esteja com depressão, procure um diagnóstico. Mas não é certeza, mas isso precisa ser visto. Tem algumas outras queixas também, né? Às vezes você vai perceber que você está muito avoado em pensamentos. Às vezes a pessoa fica sentada, olhando ali para a TV, às vezes fica pensando em coisas do passado, mas ela não está pensando muita coisa. Também aquela coisa meio aérea, um pensamento ou outro, está voado. Passa horas e ela nem percebe aquilo. Então, esse pensamento, digamos, divagante, avoado e de uma forma assim muito mais distraído, e a lentificação para poder falar, a lentificação para fazer as coisas, para fazer trabalhos que você fazia muito mais facilmente antes, tá? Então essas são as queixas que mais tem, mas isso está relacionado a essas alterações na questão cognitiva executiva, tá? Na prática, decidir, planejar, organizar, vai estar com mais dificuldade. Vai estar mais distraído ali, mas assim, essas coisas estão difíceis para tudo, muito mais difíceis que antes. E isso é muito intenso no quadro depressivo. Aliás, costuma ser mais intenso do que, por exemplo, no TDAH. O TDAH tem isso? Claro que tem, né? Mas todos os quadros depressivos, eles cursam, a grande maioria, com prejuízo executivo. A diferença, tem várias diferenças. Além de todos os outros sintomas, a diferença é que isso não foi, ao longo da vida da pessoa, uma coisa constante. Então, se alguém que conseguiu fazer ensino médio, conseguiu fazer faculdade, tem um emprego, conseguia lidar com uma série de questões, filho, conta, problemas do mundo, e de repente ela esquece como faz isso, não é TDAH. Tá? Claro, a pessoa pode ter essa dificuldade, para o TDAH existe isso, uma grande parte das coisas, mas no TDAH isso é uma dificuldade constante. Pode ser que às vezes ela consiga dar um jeito,
mas sempre foi difícil fazer aquilo, ou ela sempre sentiu que aquilo era um problema. Só que, na prática, nem assim, não é fácil, né, ter isso em mente. Tem muita gente que é diagnosticada erradamente como TDAH por conta disso. Por quê? Porque se você perguntar para a pessoa se ela sempre foi assim, as chances são de que talvez ela fale que foi. Por quê? Porque aqui, ó, essa questão do valor próprio está diminuído e existe uma alteração no hipocampo, que é, aliás, a principal alteração depressiva, em que a pessoa não consegue acessar memórias diferentes disso aqui. Então, assim, toda a história que ela vai contar para você vai ser compatível com alguém que não tem capacidade, nunca teve. Existem fatos que nós conseguimos ver, né? Então, a pessoa, por exemplo, terminou a faculdade, foi lá, colégio, não era bom no colégio e na faculdade eu parei no meio. Mas parou por que não? Parou porque eu fui abrir uma empresa e aí agora estou aqui com milhares de funcionários e cresceu, mas, poxa, de repente agora eu estou meio distraído. Isso não é TDAH. Não é. Por quê? Porque o TDAH não conseguiria fazer essa empresa. Basicamente é isso. Ou pelo menos não é só TDAH. Pode ser que seja, pode, tá? Mas por que eu estou dizendo isso? Porque se você tratar com isso com psicoestimulantes, ou no melhor, você vai piorar. O humor, ele tem uma hierarquia e eu sei que isso você vai ouvir 500 informações por aí e não está claro. Não está claro. Isso daqui basicamente é algo que é uma prática clínica comum. Você vai achar isso nos guidelines, em alguns você vai achar, não muitos, mas em coisas que são muito específicas para médico. E vai ter médico que não vai concordar, mas... Então, assim, não é um consenso totalmente, mas assim, é uma boa prática você sempre tratar o humor como a prioridade antes de tratar qualquer outra coisa. O humor, ele tem uma ordem ali na hierarquia dos diagnósticos que perde somente para quadros psicóticos e orgânicos, mas enfim, que esses, não, em geral, eles não são, a gente não confunde com isso. Mas, assim, esses sintomas, humor, na nossa definição, que é o quanto você tem de energia mental, física, e quanto que você consegue sentir emoções positivas, isso tem uma hierarquia maior, causa muito mais estrago, não que outros quadros, TDAH causam, tá? Então aqui é importante, também isso vale para transtorno de personalidade, tá? Mas a gente vai falar disso em outro vídeo. Então, você precisa ter humor. Falta de querer, gostar e lembrar, mas você precisa ter mais 4 desses daqui, tá? Então, não é uma coisa tão fácil de confundir e não é para ser muito subjetivo. Claro que você, tendo isso, um dia, não é nada. Por quê? Porque, obrigatoriamente, todo diagnóstico psiquiátrico tem esse critério, que é o critério de tempo. Todo diagnóstico tem. Todo diagnóstico médico também tem. Tempo é o quê? É a duração. Então, para o episódio depressivo maior, né, que é o diagnóstico mais clássico, tem que estar presente na maioria ou numa grande parte dos seus dias. Então não é de vez em quando, tem que estar quase que todo dia ou pelo menos 3 vezes por semana por mais do que 2 semanas, tá? Então você pode ter isso todo dia. A não ser o pensamento de que seria melhor morrer. Esse aqui não pode ter, porque esse basicamente ele não é compatível com estados de saúde mental em nenhum cenário do mundo, né? Não existe coisas, vamos dizer assim, catástrofes compatíveis com esse tipo de pensamento, pelo que nós temos de conhecimento também médico, científico atual. Esse daqui, então, nunca é para ter. Agora, esse aqui, todos os outros, você tem que ter isso mais do que 3 vezes por semana por pelo menos 2 semanas, tá? Então, isso é obrigatório. Então, assim, não dá para confundir muito com isso. O problema é que as pessoas elas ficam muito presas na tristeza, que é o sintoma menos importante, que causa menos problema na vida da pessoa, e
Se você está sentindo isso e você não tratou ou procurou qualquer outro tipo de, tratamento e isso ficou um pouco crônico, muito provavelmente você não vai conseguir lembrar do período em que você não foi assim. E isso é um problema, porque você não vai lembrar. Então, tem um outro quadro que também um outro tipo de duração importante para outros quadros depressivos, basicamente para um chamado transtorno depressivo persistente, que antigamente era chamado de distimia, se isso está maior ou igual a 2 anos. Ou seja, se você sente isso aqui, mas você acha que sempre foi seu jeito e que isso está durando mais do que 2 anos, tem uma boa notícia para você. Muito provavelmente você não é assim. E isso é uma ótima notícia. O nome é ruim porque os nossos diagnósticos são muito pouco, muito pouco palatáveis. Mas, no fundo, o fato de você poder ter um quadro psiquiátrico, caso você sinta isso, mais ou menos, ele está arrastando há 2 anos, parece uma coisa ruim pelo marketing, mas é uma notícia excelente. Por quê? Porque quer dizer que você não é assim ou a vida não é assim. É para melhorar, tá? Então é importantíssimo isso e olhar como uma questão otimista, independentemente do marketing ser ruim, mas enfim. E aqui é importante, aqui a gente vai ver também na questão, qual que é a relação com o ciclo menstrual. Aqui a gente vai ver também qual a época do ano. Vai ver aqui a relação com a gestação e periparto, pós-parto. Vou colocar aqui. Então, aqui no tempo, a gente tem que ter esses elementos, tá? Mas basicamente assim, uma coisa comum a todos é mais do que 3 vezes por semana por 2 ou mais semanas. E aí tem essas outras características. E isso daqui também é que eu vou colocar em vermelho aqui, tá? Isso tem que estar presente em todo diagnóstico psiquiátrico. Isso tem que ser algo que é causado tanto na vida da pessoa quanto na vida dos outros. Mas na vida dos outros só existe isso em transtornos de personalidade. Então aqui tem que ter prejuízo. Ou seja, tem que estar atrapalhando você de conseguir produzir no sentido do quê? Estudo, trabalho e qualquer outra coisa que você sinta que de fato é algo que você nem gostava de fazer, mas você fazia melhor. Então aqui a performance, eu coloquei aqui o termo produzir, porque é da natureza do ser humano ser um ser, nós temos uma característica industrial, no sentido de que a gente adora ficar construindo coisa, tá? Isso é da nossa natureza e isso a gente vê com criança, a gente vai montando bloco, deixar uma criança parada, a não ser que ela possa estar doente, ela vai fazer um monte de coisa, vai querer montar, vai querer fazer e você não vai estar com tanta energia, isso é normal, mas assim, isso tem que estar afetando o que a pessoa gostaria de fazer de forma produtiva. Tá? Nos transtornos de personalidade, principalmente no narcisista e no antissocial, os psicopatas, de fato, eles não se incomodam com nenhum sintoma, mas eles fazem a sociedade ou as pessoas sofrerem. Então esses são os únicos 2 casos em que o prejuízo está no outro. Tá? Todos os outros quadros, incluindo até no transtorno borderline, a pessoa sofre muito, isso tem que estar atrapalhando a vida que a pessoa queria ter. Então, se eu não estou conseguindo fazer a minha declaração do INSS, mas eu não quero fazer e eu consigo, por exemplo, pedir para alguém fazer, ou eu consigo fazer em última hora, dá errado, mas aí eu pago ali a multa, enfim, se for, e toco a minha vida, no resto isso não é problema. Então aqui tem que estar prejudicando o que você quer fazer em termos de produção de coisas no mundo, de contribuição. Se você não quer nada, se você não tem vontade para nada, isso também, esse sintoma aqui não é compatível com seres humanos que não estão doentes, e isso é uma ótima notícia. Lembrei agora do meu filho, ele basicamente
dava para ver que ele tinha febre, assim, era certeza, está com febre. Quando ele parava de falar, ele ficava, né, falando, conversando, pedindo o dia inteiro coisas para fazer, mas às vezes ele ficava quietinho e ficava assim. Eu tinha medido febre, 38, 39 graus, não tinha como. Bom, então tem que atrapalhar. E aqui já sai de campo, né, qualquer hipótese de que qualquer quadro psiquiátrico seja uma fraqueza, né? Porque se não está atrapalhando a vida da pessoa, não está atrapalhando, tá? Normalmente a pessoa está sofrendo muito e não com o que ela não gosta, mas assim, ela não está conseguindo contribuir e colocar essa capacidade de construir o Lego, de mudar o mundo. Isso é do ser humano. Então tá prejudicado. Você não consegue ler, estudar, trabalho, tudo prejudicado. Ou então tem que estar prejudicando as suas relações. Todo o quadro prejudica as relações. Primeiro porque relações elas gastam muita energia, né? Relacionar com pessoas, quaisquer que sejam os tipos, a gente precisa de energia mental muito em ordem, né? Mas aqui a pessoa ela está normalmente no quadro depressivo numa postura passiva, ou seja, ela não consegue, ela não consegue, digamos, colocar os limites nas outras pessoas daquilo que ela não quer. Então ela aceita tudo, ela não consegue falar não, e ela fica às vezes em relacionamentos extremamente agressivos ou tolerando coisas extremamente não compatíveis com o que ela de fato gostaria e seria capaz de fazer por muito tempo, tá? Então aqui, ou a pessoa fica passiva, ela não consegue falar não e ela se culpa depois por isso, ou então ela vai ficar isolada. No sentido de que ela se sente muito sozinha, mas está muito difícil interagir com os outros, porque para interagir com os outros você precisa estar conseguindo fazer isso aqui, ó, minimamente. Então, essa capacidade de manter a concentração no diálogo, de você ouvir o que a pessoa está falando, pensar, refletir, ou pelo menos fingir que você está ouvindo, isso precisa de muita energia. Também tem a questão do sentimento de que você vai atrapalhar. As pessoas vão ficar melhor sem você. Mas não é só por isso, tá? Esse é o mais comum, que seja devido à minusvalia, mas o mais negligenciado é a pessoa, às vezes nem tem muito isso, mas ela sente que é muito cansativo qualquer interação social. Então tem que estar atrapalhando isso e o tratamento tem que melhorar as interações sociais. Então, eu não sugiro, aliás, eu sugiro fortemente que você não faça nenhuma decisão de forma, vamos dizer assim, definitiva sobre nenhum relacionamento seu e nem sobre nada relacionado a trabalho. Por quê? Caso você tenha essa suspeita, porque você vai estar fazendo uma decisão que provavelmente é muito ruim. E ela vai ser uma decisão baseada em fatos que não são estáveis na sua vida, porque isso aqui é para que isso passe. Então a gente tem que melhorar isso. Pode ser que as pessoas com quem você se relaciona, elas de fato façam isso. Então, sim, existem pacientes que estão deprimidos e de fato, enfim, a esposa divorciou e vice-versa. E aí, entra na armadilha no sentido de que, mas também agora que tem motivo, né, para estar deprimido. Normalmente, a depressão ela é anterior aos divórcios e não o contrário, mas o fato é que mesmo que o divórcio ou a separação tenha sido um gatilho, isso daqui não está sendo uma escolha, isso é diferente do que a pessoa foi. Então, assim, não tem coisa do mundo que justifique isso. Por isso que eu digo, é normal tristeza, é normal sentir ansiedade, é normal sentir sofrimento. Aliás, não seja normal, é inevitável, né? Se você não consegue sentir dor, ou nem física nem psíquica, normalmente isso está presente em doenças muito graves. Mas aqui é muito diferente, porque aqui é uma incapacidade de você conseguir ver que existem coisas boas no mundo para as quais vale a pena você se empenhar ou vale a pena viver. Basicamente, você perde a capacidade de conseguir se relacionar, produzir, sonhar, né? Mas
Aqui, às vezes, quando a pessoa ela tem um funcionamento prévio muito alto, né, então ela era muito, enfim, muito cognitivamente privilegiada, às vezes ela está conseguindo manter as coisas. Normalmente a pessoa não está. Né? Ou ela está faltando no trabalho, ou ela está, enfim, tendo prejuízo no desempenho, ou ela está desempregada, está difícil o relacionamento, mas às vezes ela está conseguindo manter tudo. Por quê? Porque ela tinha uma reserva antes, né, de funcionamento muito alta, mas ela pode estar fazendo isso com muito sofrimento. Então está atrapalhando o trabalho, estudo, concentração, você manter o foco, você desempenhar qualquer tipo de tarefa que envolva organização, planejamento, está difícil. As relações, você sente cansaço, você sente que solidão, mas ao mesmo tempo alguma coisa te paralisa para interagir com as pessoas, ou você se sente totalmente submisso, ou então você consegue fazer tudo isso, e às vezes pode conseguir fazer isso por um tempo prolongado, às custas de muito sofrimento, tá? Então, isso daqui é o quadro depressivo. Então, depressão é basicamente a perda na capacidade de antecipar o prazer. Uma outra forma de falar isso a depressão é a perda da capacidade de fazer planos, é a perda da capacidade de ter qualquer sonho no sentido de desejar algo. Então, basicamente, isso aqui é uma definição que eu gosto da depressão, você perdeu a capacidade de sonhar, no sentido não de dormir, no sentido de querer qualquer coisa, você perdeu a capacidade de querer coisas, tá? Ela está diminuindo. Então, basicamente, a depressão é uma perda da capacidade de fazer planos ou de sonhar que está durando mais de 2 semanas, na maior parte dos dias, e que está causando sofrimento ou está atrapalhando você na vida que você, enfim, nas escolhas que você gostaria de ter. Mais uma vez, isso é presente em todos os quadros psiquiátricos, o quê? Tempo, sintoma e prejuízo. E, tirando 2 quadros de personalidade, isso é algo que faz com que a pessoa que sinta aquilo, ela não tenha escolha. Então, a depressão escolhe por você, assim como a ansiedade escolhe por você, assim como o TDAH escolhe por você. Tá? Esse vídeo eu, de fato, fiz essa conceituação, mas quem me segue aqui no canal, enfim, quem é no Instagram, ou meu paciente, ou então já vê as lives, ou os treinamentos, já cansou de ouvir eu falando isso, né? Porque eu faço a explicação para todo mundo. Mas esse vídeo aqui, de fato, é um vídeo em que, basicamente, eu acredito que essa seja a forma com que a gente consegue olhar e entender o que significa depressão no sentido do quê? O que eu faço com essa informação, tá? E voltando à pergunta chave que eu fiz lá no início, ou que a pessoa faz, o que é uma depressão profunda? A depressão profunda, ela é quando ela é definida quando isso está muito intenso, ou seja, você está basicamente não conseguindo trabalhar ou faltando, você está tendo prejuízos palpáveis no seu relacionamento e esses prejuízos estão ficando cada vez mais irreversíveis ou cada vez mais, digamos, às vezes espalhados com consequências ruins, ou você está com um nível de sofrimento em que a sua mente está dizendo que você não existe motivo mais para viver, tá? Então, se você tem, muitos prejuízos ou muita incapacidade de trabalhar, de relacionar, ou se você tem pensamentos de desesperança fortes, que é o quê? Que seria melhor morrer, tá? Então, pensamentos de seria melhor morrer. Por definição, isso é um critério de gravidade. Então, de forma bastante simples, isso o PHQ-9 faz ali, ele faz o cálculo para você, mas não é mais ou menos, viu? Porque lá no PHQ-9 ele vai fazer esse cálculo pelo número de sintomas.
Então, um monte de sintoma vai dar como uma depressão grave. Então, lá, essa classificação ela não está tão precisa, porque é um instrumento simples, tá? Mas isso dá, digamos, uma dimensão. E na CID, né, CID é o que a gente coloca no atestado, né? CID 10, CID 11 vai sair agora, que é a classificação da Organização Mundial de Saúde. Ela normalmente vai seguir isso, eles conversam, mas ela basicamente faz a gravidade pelo número de sintomas. Mas, na prática, nenhum psiquiatra, pelo menos nenhum que tenha qualquer tipo de apreço a fazer boas práticas, vai ver pelo número de sintomas, a gravidade, sim, pelo tamanho de prejuízo educacional, financeiro, prejuízo em trabalho e relacionamentos, ou se há pensamentos de que seria melhor morrer. Então, estando presente esses daqui, nós classificamos como uma depressão grave. E aí o nome grave é uma coisa que pode ser que assuste, mas assuste no sentido de se isso reforçar esse sentimento de desesperança. Fala, nossa, doutor Marco, mas eu não queria ter isso. Eu espero que você não tenha, aqui não estou dizendo que você tem, dizendo que isso aqui é para investigar. Mas grave, é interessante entender que esse nome gravidade não é só na psiquiatria, que aqui tem uma coisa, fica uma conotação pior, pode ser severa também, né? Mas a ideia basicamente, isso vai mostrar o quanto que eu tenho que agir de forma urgente ou não. Então a gravidade ela tem a única e exclusiva função de poder planejar o tratamento. Por quê? Porque quadros leves, tem uma outra coisa, às vezes depressão menor, não é uma classificação oficial, mas algumas pessoas falam, mas quadros leves, quadros moderados, eles não são, a princípio, tratados com antidepressivos e nem com remédio nenhum. Tá? As primeiras intervenções são intervenções em termos de psicoterapia, que basicamente psicoterapia que funciona para sintomas psiquiátricos, psicoterapia que trabalha de forma estruturada, um treino por um tempo, com uma frequência de padrões de pensamentos e de comportamentos no presente. Então, terapias que de fato são úteis para qualquer quadro psiquiátrico, elas são terapias em que vai treinar habilidades de pensar, raciocinar ou agir diferentes na prática, tá? Isso de uma forma muito ampla, chamada de TCC, e que quer dizer basicamente isso, um treino mental cientificamente validado que vai focar em que habilidades você vai ter que desenvolver através de exercícios repetidos, focado nesse sintoma, por quanto tempo, enfim, uma explicação muito simples do que é TCC, e existem 1 milhão de tipos de terapia, tá? Mas todas elas vão ter vários componentes, mas elas vão seguir esses padrões. Elas têm que ter uma interação em termos de colocar habilidades ou trabalhar alguns tipos de comportamentos, de atitudes de uma forma muito direcionada para aquele quadro. Mas isso sempre vai ter que ser feito com a pessoa por um tempo, intensidade, frequência específicos. Então é como se fosse uma musculação, tá? Terapia que fica presa falando no passado só para depressão é ruim, piora, depois eu falo sobre isso, mas a depressão grave, nesse quadro, pela questão de que isso está atrapalhando demais a vida da pessoa, a gente não vai ficar perdendo muito tempo, nesse caso, aí sim é indicado a introdução de medicações, que aí tem muitas e é difícil prever, e é complexo, e se alguém te falar que existe um remédio psiquiátrico melhor do que o outro, a pessoa está falando uma besteira, não tem a menor ideia do que ela está falando, porque nem a gente sabe direito isso, mas isso eu falo em outros vídeos. Mas aqui só é que intervenções biológicas elas vão ser indicadas. Toda intervenção biológica ela tem a única e exclusiva finalidade em psiquiatria de aumentar a neuroplasticidade, que basicamente é aumentar a capacidade de você treinar habilidades novas para você melhorar o seu ambiente. Isso é simples, é uma explicação extremamente superficial, isso é óbvio. Isso é óbvio já há muito não, mas há alguns anos, né? Então, isso, de fato, comparado com as outras especialidades, talvez não seja tão poucos anos, mas fazem já bastante tempo em que isso é a única e exclusiva função de qualquer tratamento medicamentoso, e em depressão eles são indicados nesse caso, né? Se você é grave ou se está durando mais do que 2 anos,
não é certeza, mas provavelmente vai ser interessante, mas a escolha sempre é sua. Tá? Isso é importantíssimo. Nenhum médico tem que escolher por você, a não sei que você queira fazer alguma coisa que seja ilegal, enfim. Nesse sentido, provavelmente ele vai poder fazer coisas que você não quer, porque de fato nós não podemos fazer tudo que nós queremos mesmo no mundo, mas incluindo tirar a própria vida. É ilegal e além de toda a questão ética filosófica, e isso nunca existe sem que haja um transtorno mental. Então, tirando esse aspecto, a escolha sempre é sua. O médico ele tem a única função de poder organizar o conhecimento, que é o negócio do trabalho, né? A gente viu ali, e poder, com base nisso, decidir ou te apresentar as melhores escolhas. Ele vai sugerir uma ou outra, sim. O médico em cima do muro também não dá, né? Ele sempre sugere, mas é importante saber que a escolha sempre é sua, tá? Não, esses quadros eles não deixam você escolher as coisas que você quer ter na vida, tá? Então, escolher, investigar basicamente tem a única função de você conseguir voltar a fazer escolhas que você quer para sua vida, tá? Bom, é isso. Alongou aqui o vídeo, foi uma explicação bastante, que eu repito várias vezes em várias lives e para pacientes, mas assim, essa é a explicação mais cientificamente validada, mais prática e que de fato mais fala qual é a função do diagnóstico de depressão que eu consigo achar. E se você teve paciência de ficar até agora, parabéns. Compartilhe esse vídeo, deixa aqui o seu comentário, dá um like e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.